Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. E antes de nós iniciarmos a aula, aquele recado que você já conhece, mas eu gosto de reforçar. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para você garantir a sua presença e também aumentar o seu conhecimento. Fazer atividade é uma forma de você saber se você está compreendendo ou não aquilo que está sendo transmitido pela aula. E se você não tem acesso ao Class, está assistindo as nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer. Lembrando que nós estamos na reta final, nós estamos chegando no final do ano, também estamos terminando o trimestre, então fazer essas atividades é muito importante. Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha só, analisar alguns comentários nas redes sociais. Estão lembrados da aula anterior? Sobre comentários nas redes sociais? Hoje a gente vai continuar falando sobre esses comentários nas redes sociais. Compreender que os comentários efetuados nas redes estabelecem um diálogo. Lembram que nós falamos isso na aula anterior? Do diálogo, que a pessoa que comenta, ela vai ter um diálogo com a postagem, certo? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e relembrar os homônimos e parônimos, que nós estamos fazendo isso também desde a aula anterior. Para a gente começar, ó, são considerados homônimos. Vamos ver se vocês lembram da aula anterior. Letra A, comprimento e cumprimento. Letra B, mal e mal. Letra C, suar e soar. E letra D, mas e mais. Quais são considerados homônimos? São considerados mal e mal. Por quê? Porque eu tenho escrita diferente, mas eu tenho o mesmo som. Então, quando eu falo mal, se eu falar só mal para vocês, você fica na dúvida se eu estou falando com L ou se eu estou falando com U. Por isso que são considerados homônimos. Homônimos são palavras pronunciadas da mesma forma, mas que possuem significados diferentes. Na aula anterior a gente viu, inclusive, aquelas que tinham a mesma escrita, lembram? Então eu tenho os homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? Grafia e pronúncia iguais. Então eu escrevo e pronuncio da mesma forma. Tem os homônimos que são homófonos. O que acontece? Eu tenho a grafia diferente, então eu escrevo diferente, mas eu pronuncio da mesma forma. Tenho aqui, por exemplo, cinto e cinto. Cinto com C e cinto com S. Depois, homônimos homógrafos. Olha só, então, grafia igual e pronúncia diferente. Como assim que você trouxe aqui, professor, a mesma palavra? Não, olha só. Eu posso ter jogo, jogo de futebol, por exemplo, e posso ter o verbo jogo. Então, eu tenho a mesma escrita, mas eu pronuncio diferente. Lembrando que eu vou reconhecer tudo isso pelo contexto daquilo que eu estou lendo. E a gente vai voltar aos comentários. Ter uma vida social na internet é como ter uma vida social no mundo real. E para uma boa convivência, é preciso que algumas condutas sejam ao menos observadas, mesmo que não seguidas completamente à risca, de acordo com a consciência de cada indivíduo. Então, você vai ter que pensar que a rede social é como se fosse ali o social que você tem com outra pessoa, ali outra pessoa ao vivo. Então, você tem que ter algumas condutas. Por isso, é importante seguirmos algumas regras ao fazermos comentários nas redes sociais. Seguir algumas regras. Coloquei algumas para vocês bem simples, espero que vocês não cometam nenhuma delas, mas vamos falar. Não fazer uso de palavrões. Não façam uso de palavrões na rede social. Por quê? Porque a rede social ela tem ali várias pessoas, às vezes a pessoa pode ficar ofendida com aquele palavrão, por mais que não seja para ela. Mas o fato de ler aquele palavrão pode ofender esta pessoa. Evitar um embate com outros usuários da rede. Então, evite ficar brigando com as pessoas ali, principalmente pelos comentários, que fica um pouco feio. Saber argumentar é muito importante. Você pode discordar da pessoa, mas saiba argumentar a respeito disso. Lembram na aula passada que nós falamos sobre os comentários argumentativos? Então saibam argumentar. Ter consciência de que às vezes é melhor o quê? O silêncio. Às vezes é interessante que você não escreva nada. Se você ficar nervoso com alguma coisa, não escreva no calor.
tá? Dessa emoção, desse seu nervosismo. Por quê? Porque às vezes pode colocar alguma coisa ali que depois você nem se lembra, mas que você pode se arrepender. Não ser induzido somente por título, então muito cuidado. Então não sejam induzidos por um título. Acessem a notícia, vejam do que se trata. Por quê? Porque a gente tem títulos muito sensacionalistas. Então, às vezes, a gente só lê o título, entende de uma forma e já começa a escrever um comentário. Não. Entre na notícia, veja certinho, veja se é notícia atual. Lembra? A gente já fez uma aula sobre fake news, como reconhecer, então vejam tudo isso. Respeitar as outras opiniões é muito importante. Lembrando, você pode não concordar com a pessoa. Você pode fazer isso, mas saiba argumentar. Então, façam isso. Ser coerente com a postagem. Então, lembram, é um diálogo com a postagem, o comentário. O comentário é um diálogo com a postagem. Sejam coerentes com aquela postagem. Não, tem uma postagem sobre determinado assunto, não fale de outro assunto no comentário. Por quê? Porque aquela postagem ali vai exigir os comentários a respeito dela. Por quê? Por conta do diálogo. E revisar a escrita. É muito importante vocês também revisarem a escrita. Claro que na internet a gente tem uma linguagem totalmente diferente daqueles textos, por exemplo, que vocês entregam para os professores, para nós. Mas revisar a escrita. Evite erros crassos ou erros muito fortes, muito pesados. Certo? Então, revise aquilo que você escreveu. Por isso, que é pensar ali. Às vezes o melhor é o silêncio. Se você está nervoso, talvez você troque alguma palavra, troque alguma letra. Uma outra pessoa que não tem essa etiqueta ali dos comentários pode acabar te ofendendo justamente porque você trocou alguma letra. E não é porque você não sabe, é porque você trocou mesmo. Então, revise e não escreva no calor da emoção. Agora nós temos do Ministério da Educação, então tirei da rede social do Ministério da Educação, a seguinte coisa. O programa Conta Pra Mim, do MEC, apresenta fábulas escritas por Monteiro Lobato, contadas por Toquinho. A fábula de hoje é A Raposa e as Uvas. Leia para seu filho e divirtam-se em família. Acesse todos os materiais do Conta Pra Mim e aí ele traz o site para acessar. Nós tivemos 224 reações, 20 comentários e 71 compartilhamentos. Vamos ver, então. Olha só. Primeiro comentário. Poderiam investir nas escolas, implantar o mesmo sistema de ensino do Hospital Pedro II em todas as escolas, ao invés de poeminha de quinta. E o FIES? Palhaçada, que nunca tem vaga. Aí postam poeminha? Me poupe. Já deu para ver que a pessoa está nervosa com relação à postagem. Depois, essa arma é muito perigosa. Ela abre horizontes, liberta mentes fadadas ao fracasso e torna o ser humano mais digno. Uma ideia brilhante. Então, tem um a favor e um contra. Primeira coisa, a gente vai reler o trecho da postagem. O programa Conta Pra Mim do MEC apresenta fábulas escritas por Monteiro Lobato, contadas por Toquinho. E a gente vai ver aquele primeiro, certo? Aquele primeiro comentário que eu trouxe para vocês. Poderiam investir nas escolas, implantar o mesmo sistema de ensino do Hospital Pedro II em todas as escolas, ao invés de poeminha de quinta. E o FIES? Palhaçada, que nunca tem vaga. Aí postam poeminha, me poupe. Que fato do comentário, tá? Que fato torna o comentário incoerente com a postagem? Lembra que nós falamos sobre coerência, de você ser coerente com a postagem? Que fato deste comentário torna incoerente? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto.
Então, pensaram aí o fato que torna incoerente? Trouxe para vocês a seguinte coisa, ó. A pessoa fala do FIES e também diz que nunca tem vaga. Nunca tem vaga onde? No FIES, certo? O comentário é contra a postagem, mas o fato de a pessoa utilizar-se do FIES para sustentar o seu argumento é incoerente, pois o FIES diz respeito ao financiamento do ensino superior e a postagem é direcionada às crianças menores. Por quê? Porque seria ali fábulas contadas por Toquinho. Então isso deixa o comentário incoerente com a postagem. E agora o outro comentário. Essa arma é muito perigosa. Ela abre horizontes, liberta mentes fadadas ao fracasso e torna o ser humano mais digno. Uma ideia brilhante. A qual arma a pessoa se refere? Vou dar um tempinho para você colocar aí no seu caderno e eu volto já. Então, conseguiram pensar a qual arma a pessoa do comentário está se referindo? Essa é fácil, né? Ó, ela se refere ao livro que contribui para que as pessoas aumentem o seu conhecimento, resultando em seres humanos mais dignos. Por quê? Porque a postagem diz respeito às fábulas, então, que seriam lidas. Então, é sobre isso que ela está falando. Olha como é coerente. Não é coerente porque ela concorda, é coerente porque ela está falando sobre o mesmo assunto. Os parônimos são palavras muito semelhantes na pronúncia, mas que apresentam grafia e significados diferentes. Então, ó, os homônimos, né? Nós já vimos, e agora os parônimos. Trouxe para vocês o exemplo. Mas e mais. Espero que você não seja daquele aluno que faz essa confusão ainda de mas e mais, certo? Mas eles são considerados parônimos. Nós vamos reler o comentário,
Nós vamos reler o comentário. E em qual das palavras a inclusão, vou incluir, em qual das palavras a inclusão de uma letra, uma única letra, transformará totalmente o seu significado e qual o sentido de ambas? Então, vou dar um tempinho para você reler, pensar na questão, escrever no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram encontrar a palavra? Para facilitar para vocês, olha só, tenho aqui fadadas. Lembram? A inclusão de uma letra faz a diferença? Fadadas significa destinadas. E pode ser também, ó, vou incluir a letra R, fardadas, relativa ao feminino, que usa farda. Estão vendo como uma única letra pode confundir a pessoa que está fazendo a leitura? Por isso que é importante a gente fazer as revisões nos nossos comentários. Vamos ver alguns parônimos de uso comum que causam dúvidas. Nós temos discriminar e discriminar, soar e suar, retificar e ratificar, concerto e concerto, bebedor e bebedouro. Eu tenho esses que confundem bastante, principalmente alguns na fala, certo? Na escrita a gente encontra bastante, mas na fala a gente também encontra. Escreva os significados de cada par de parônimos. Então, eu tenho aqui o discriminar e o discriminar, você vai colocar o que é o discriminar e o que é o discriminar e assim por diante. Um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí nos sentidos, os significados dessas palavras? Já ouviram? Será que você é uma daquelas pessoas que confundem essas palavras? Olha só, discriminar vai tirar a culpa. Então, ó, crime, criminar. Então, tira a culpa. Discriminar, você vai distinguir, diferenciar. Soar, isso acontece muito na fala, certo? Soar é produzir um som. Suar é transpirar. Então, quando você está transpirando, saiu da aula de educação física, você não saiu soando, certo? Você não saiu produzindo o som, por exemplo, de um sino. Você saiu suando porque você está transpirando. Retificar significa corrigir. E ratificar significa confirmar. Certo? Então, ratificando aquilo que eu disse para vocês. Muito importante revisar a escrita do comentário. Bebedor, isso também causa algumas confusões. Bebedor é a pessoa que bebe. Bebedor, aquela pessoa que está bebendo. Bebedouro, esses que tem na escola, local onde se bebe. Então, lá onde você vai beber a sua água é o bebedouro e não o bebedor. Bebedor é a pessoa que vai beber, no caso, você, certo? O que nós vimos hoje? Os comentários nas redes sociais devem respeitar as normas de convivência, muito importante. Se você ficou na dúvida, reveja a aula, veja ali quais são essas normas de convivência. É importante que seu comentário seja coerente com a publicação, nós falamos sobre isso, vimos um caso em que é incoerente e damos o nome de homônimos às palavras que possuem mesma grafia e mesmo som, mas com sentidos e significados diferentes e também falamos dos parônimos, certo? Deixo para vocês, para vocês conhecerem o site todamateria.com.br, que é um que eu já venho indicando em algumas aulas. O soportuguês.com.br também, caso você queira saber mais sobre homônimos e parônimos. E deixo um filme chamado O Quinto Poder, que diz aqui, você não pode expor os segredos do mundo sem expor os seus próprios. Então, pensando aí em redes sociais, em exposição de redes sociais, eu deixo esse filme para vocês como indicação. Por hoje, eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!